A paz do Senhor, estrelas. Vamos ler aqui mais um artigo da parte de Deus para as nossas vidas. Veja bem, nós já vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Marcos, capítulo 5 e versículo 15. Veja bem, inúmeros relatos na Bíblia deixam claro que não é incomum que os demônios habitem os corpos de algumas pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Deus. Você está entendendo, estrela? Os espíritos malignos escravizam as pessoas que eles possuem, podendo usar as suas vozes para falar. Veja bem, influenciando-as à imoralidade ou mal e à destruição. Você está entendendo? Ao mal e à destruição. Veja bem esta palavra. Se você não entender, releia esse artigo novamente aí na sua Bíblia. Olha aqui, ó. Eu vou explicar para você entender o que está acontecendo com muitas pessoas. Aqui era o endemoniado gadareno. Não é endemoniado. Demoniado seria só um. Endemoniado é um ninho de demônios. Então presta atenção o que vai dizer esta palavra para nós. Olha aqui, ó. Marcos, capítulo 5, vamos ler do 1 em diante. Por quê? Porque eu quero que você entenda algumas coisas. Veja bem, 5:1. E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Aqui já vamos falar desse versículo 2. Da onde é que ele saiu, estrela? Do sepulcro. Já deixa aqui eu implementar. Do sepulcro é o quê? Demônio da morte, espírito imundo. Se não está programado para acabar com essa vida na morte física, esta pessoa está com um espírito imundo que está decretando a vida dela, a morte do mundo espiritual. Você vai ser morto espiritualmente. Já está, né? Porque aqui, ó, de encontro dois sepulcros. Saiu logo ao seu encontro dois sepulcros, um homem com um espírito imundo. Você está entendendo que ele saiu do cemitério, ou seja, demônio da morte. Vamos para frente. Exu Caveira. Pera aí que tu já vai entender. Presta atenção nesse vídeo que tá quentinho, desceu do céu. Já deixa seu like, compartilha com mais alguém, porque olha, essa plataforma precisa entender que o nosso conteúdo é relevante. Vamos pro 3, já para você entender a palavra do Senhor. Olha aqui, ó. O qual tinha sua morada nos sepulcros. Ele morava no cemitério. Então é o demônio da morte. Você já entendeu porque é a palavra do Senhor que está dizendo. Não sou eu. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Você tá entendendo? Nem com cadeias. Por quê? Porque Satanás é quem prende. Quem tá de fora não consegue prender. Só o Espírito de Deus consegue repreender. Ou esta casta de demônios não sai a não ser por meio de jejum e oração. Mateus 17:21. Bora pra frente, olha aqui, ó, 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Demônio da morte, demônio poderoso, sepultura aberta. Essa eu tô falando física. Sepultura aberta para ceifar teu filho, para ceifar teu marido, para ceifar teu parente, para ceifar alguém da tua casa. Por quê? Porque quando Satanás não consegue te parar no mundo espiritual, ele prepara uma cova física para destruir um parente teu, para destruir um filho teu, para acabar com a vida de um filho teu. Você está entendendo, estrela? Então é você quem tem que se colocar, e se colocar mesmo, porque senão não sai. E se for com você, essas cadeias e grilhões, você precisa ter muita força de vontade para poder vencer. Veja bem, os grilhões em migalhas. Vou ler de novo. As cadeias foram feitas em pedaço e os grilhões em migalhas. Veja bem, e ninguém podia amassar. Vamos para frente. O 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Demônio da morte. Você está entendendo aqui a atuação de um demônio poderoso, Exu Caveira.
príncipe do inferno, príncipe da morte, vive no cemitério, atormentando vidas. Se ele não vive no cemitério, assim que eu quero te dizer, para você entender, cavando sepulturas físicas para nos derrubar lá dentro, porque ele já conhece, já ouviu profecias a nosso respeito, já ouviu o profeta com amor na nossa cabeça, entregando promessas para nós, o que acontece? Ele entra no nosso coração e faz nós viver uma morte diária. Você está entendendo? O Exu é poderoso. Vamos para frente. E quando viu Jesus de longe, você tá vendo como ele não é bobo? Satanás, ele não é bobo. Ele sabe das coisas. Ele não é onisciente, mas ele sabe de algumas coisas. Veja bem. E viu Jesus de longe, correu e o adorou. Por que ele correu e o adorou? Porque Satanás morava no céu e ele conhece o que tem lá em cima e ele sabe que Jesus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Toda adoração tem que ser dada ao Senhor. Preste atenção, vamos para frente. O 7, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo? Contigo, Jesus, filho de Davi, Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Você está entendendo? Ele não queria que Jesus incomodasse ele. Por quê? Porque ele é um demônio da morte. Ele, indiretamente, ele está vivo, mas indiretamente ele é a morte. Por quê? Ele está vivo porque ele vive atormentando as nossas vidas, mas ele é a morte. Ele é a morte. Você está entendendo? Vamos para frente. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Você está entendendo? Porque ele dizia, quem dizia aqui está em vermelho, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome. Você está entendendo, Estrela? São legiões de demônios que perturbam os nossos filhos, que perturbam a nossa casa, demônio da perturbação, demônio da ira, demônio da morte, demônio da pombagira, tudo quanto é tipo de demônios. Quando é uma legião, um principado, uma potestade, é enviado essa quantidade. Por quê? Porque eles já sabem que precisa de muitos para nos parar. E muitas vezes com a nossa própria boca, nós chamamos esses demônios por meio de palavrões, por meio de atos de pornografia, por meio de prostituição, sexo com vários homens, sexo com casais, várias orgias. Esses demônios atuam em várias áreas. Então ele vive lá no cemitério, mas quando tu tá fazendo aquelas práticas demoníacas, ele está lá te olhando. Você está entendendo ou não está entendendo ainda? Vamos para frente. Olha aqui o 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ele não queria que o Espírito Santo de Deus tirasse ele de lá. Você está entendendo por quê? Porque ali, vamos caracterizar hoje, mundo espiritual, ali, vamos falar de mim. Enquanto eu não estava nos caminhos do Senhor, ele dominava a minha casa. Ele mandava na minha casa, ele era o maioral. Mas agora que estamos eu e você entrando no centro da vontade de Deus, ele quer destruir nossos filhos, jogando nossos filhos na química, jogando nossos filhos na bebedeira, jogando nossos filhos na destruição, fazendo nossos filhos viver na prostituição, na pornografia. Você está entendendo? Vamos para frente. Esta é a província que ele não quer sair. Olha aqui, ó. E andava ali postando no monte uma grande manada de porcos. Você está entendendo? Preste atenção. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entrando nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. A manada de porcos se jogou. Veja bem, deixa eu concluir aqui essa manada de porcos. Sabe por que era essa manada de porcos? Por quê? Porque os porcos é o espírito da avareza. Muitas pessoas morrem, morte física agora eu tô falando, morrem e deixam fortunas, mas ali naquela fortuna que ele deixou, vivem demônios hereditários, que ele saiu daquele corpo, porque aquele corpo físico, aquele demônio conseguiu matar sem salvação, mas aquelas coisas que aquela pessoa
deixou, ela vive um demônio hereditário ali, demônio da avareza, porco. Os familiares continuam brigando por luxúria, pelaquilo que aquela pessoa morreu e deixou. Porco é o espírito da avareza, demônio da morte, fuça lama, Exu do lado, Exu da lama. Muitas vezes você vê pessoas milionárias, pessoas ricas, nível universitários, andando, perambulando nas ruas, pessoas que são poliglotas, pessoas que falam vários idiomas, médicos, dentistas, promotores, oficiais de justiça, pessoas que fazem profissionalismo na área internacional, todos escravizados, mas deixaram fortuna, tem lá minha fortuna. Eu sou herdeiro de muita coisa. Por quê? Exu da lama entra e destrói aquela pessoa e faz aquela pessoa andar perambulando. Síndrome do pânico. Como é que é aquela doença que faz? Não é síndrome do pânico. É uma doença que faz você sair na rua. É uma doença psicossomática. Eu digo Exu da lama e Exu do lado tá junto. Não é síndrome do pânico. Síndrome do pânico é dentro de casa. É uma enfermidade espiritual que é um demônio poderoso. Tá na ponta da língua, eu já vou lembrar. E ele faz você sair na rua perambulando. E você vive pelo chão, olhando, sem saber por que você tá ali. Por quê? Porque tem o Exu da lama, os porcos. Exu da lama, ele te joga na lama, tu fuça a lama, tu perde tudo que tu tem, tu deixa. Tu não quer saber de tudo que tu tem, tu deixa mansões, tu vê atores, atrizes que vivem na lama, na prostituição, no crack, na droga, na cocaína, na prostituição. Por quê? Espírito de porco, dinheiro, avareza. O demônio da avareza, inveja, Exu da lama, te joga na lama, tira tudo que tu tem, anda do teu lado, fazendo tu fuçar lama, espírito de porco, demônio da morte, vários demônios que andam aprisionando a nossa mente. Vamos pra frente. Eram quase 2.000, veja a quantidade de demônios. Você está entendendo, Estrela? Olha aqui, e afogou-se no mar. Olha aqui, E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Esses são os curiosos. Você está entendendo? E foram ter com Jesus e viram o endemoninhado, o que tivera a legião passada, aqui já está passado, ele já não é mais endemoninhado, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Por quê? Porque quando você sai para o mundo perambular, fuçar lama, porco, você está sob a persuasão de um demônio, de um principado, potestade, uma manada de demônios. É muito demônio. Então muitos, mas você vem aqui, missionária, só falar de demônio. Ei! Deixa eu dizer pra você, o dia que Deus te levantar do lamaçal do pecado, o dia que Deus te tirar da escuridão da sua visão, abrir a sua visão, você vai entender que é uma legião de demônios que te aprisiona, por isso que você não consegue se levantar. E todo mundo que tem esse tipo de espírito, ele vai trabalhar na área de cura e libertação. Por quê? Porque aqui tem que ser curado, aqui Jesus tem que entrar com a cura, com a libertação, e não há demônio que pare na tua frente quando tu se posicionar. Olha aqui, e vestido em perfeito juízo, e temeram. Por que eles temeram? Porque antes ele era um qualquer, um jogado, cheio de legiões de demônios, mas quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, qualquer ímpio nos respeita. Por quê? Porque sabe que quem nos posiciona é a graça de Deus. Sabem que quem nos coloca de pé é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus quando nos alcança. Aí sim nós somos libertos. Vamos para frente. Olha aqui, E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Então, quando você cai, quando você é liberto de um demônio, muitos dizem, mas eu não lembro. Claro, porque tu não estava no juízo perfeito, tu estava vivendo um êxtase, fora da primeira dimensão. Tu está noutra dimensão, aonde vivem os principados e potestades. Então você está fora. Você está entendendo? Olha aqui o 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Eles não queriam que ele ficasse ali. Veja bem, o 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe
rogava-lhe o que fora endemoniado, endemoniado que o deixasse estar com ele. Veja bem, porém, olha aqui, vou ler de novo 18. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. O endemoniado está falando com Jesus aqui. Que deixasse ele estar com ele. Porém, Jesus, porém, lhe permitiu, mas disse-lhe, vá, agora Jesus está falando, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você está entendendo? Quando Deus nos liberta, é para que nós voltamos para nossa casa. Você está entendendo? E contamos os milagres de Jesus. Porque quando Deus faz a verdadeira obra na nossa vida, nós voltamos para casa. Como aquele filho pródigo. Ele estava lá comendo bolotas. Ele desejou, preste atenção. Essa desceu quentinha. Ele desejou comer o filho pródigo. A comida dos porcos. Você está entendendo? Então ele voltou para casa. Eu vou trazer aqui essa palavra. Ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, o que aconteceu? O pai dele matou o melhor bezerro e deu uma festa. Quando você voltar para casa, vai haver inveja. Todo mundo vai ficar com o olho comprido em cima de você. Por quê? Por quê, missionária? Porque tem inveja, e a inveja está no meio dos nossos irmãos. A inveja está dentro de casa, mas Deus vai permitir uma festa, que seja dada uma grande festa a teu respeito, e você vai participar novamente da tua família e vai testemunhar quão grandes coisas fez o Espírito Santo de Deus na tua vida. Me impele o Espírito Santo dizer hoje para ti, tu será liberto, a tua casa será liberta, o teu filho será liberto, teu marido será liberto, tua filha será liberta. Lá no teu emprego, pessoas vão ver a transformação na tua vida, pessoas vão ver Deus fazer algo maravilhoso na tua vida. É Deus que está falando esta palavra. Veja bem o 20 para nós encerrar. Olha aqui, ó. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Por que todos se maravilharam? Porque quando é Deus que entra com a misericórdia, quando é a graça de Deus, não tem demônio, não tem Exu da morte, não tem Exu do lado, não tem tranca-rua, não tem preto velho, não tem Zé Pilintra, não tem pombagira, não tem boca suja que consiga ficar na frente do Espírito Santo de Deus. Ele manda sair, pronto, acabado. Os demônios, eles não querem sair das pessoas. Por quê? Porque dentro do corpo das pessoas é a morada de Satanás. As pessoas permitem que Satanás fale na boca delas. As pessoas têm a boca suja, amaldiçoam os filhos. Por quê? Porque é Satanás que está usando. Mas quando Jesus chega, não tem morte que fica. Satanás, ele tem que sair, entra na manada de porco e tem que sair. Por quê? Porque são Exu do lado, Exu da lama, principados e potestades que agem na vida dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A libertação está chegando na tua casa hoje. A cura sobre esses endemoniados que te perseguem está chegando na tua vida hoje. Deus vai fazer um grande milagre. E se é você que está endemoniado, Deus tem a graça dele vai te alcançar hoje. E você vai para casa e vai dizer: que grandes coisas fez o Senhor na tua vida. Você está entendendo, estrela? Então receba esta palavra da parte de Deus, porque desceu quentinha para o seu coração. Nós ainda vamos continuar falando sobre demônio. Por quê? Porque Satanás é sujo e ele nos odeia. Porque poucas pessoas estão falando quem ele verdadeiramente é. Porque é muito fácil vir aqui ministrar somente a graça, mas nós queremos arrancar a máscara de Satanás e dizer que ele não presta e que ele está escravizando muitas pessoas. Mas nós que estamos nos posicionando na presença do Senhor, vamos fazer a grande obra que impele Deus que nós façamos, para que Deus venha libertar cada vez mais e mais pessoas, familiares, para que eu e você voltamos para casa com as nossas mãos cheias de fruta e dizendo: olha o que Deus fez na minha vida, foi Deus que fez isso na minha vida. Enquanto muitos viram as costas para nós, enquanto muitos dos nossos irmãos nos rejeitam, querem nos ver na lama, o filho pródigo volta, vem voltando, vem, anda por sobre as
águas. Por quê? Porque se Pedro não tivesse saído de dentro do barco e pisado nas águas, ele não contaria a história dele. Mas Pedro foi o único homem, fora Jesus, que andou sobre as águas. Nenhum dos outros contaram nenhuma história. A história de Pedro é contada até hoje. Sai do barco e vai, sai do barco. Jesus aqui deixou ele entrar no barco, mas depois Jesus mandou ele para casa dele. Vai para tua casa e conta o que eu fiz na tua vida. Sai do barco. Ei, anda por sobre as águas. Não olha para o vento, não olha para a tempestade, porque Jesus vai te libertar hoje das tuas doenças psicossomáticas, das tuas amolações de Satanás, para que você conte uma história sobre a sua vida, porque você vai sair do barco e vai contar a tua história. E se você ficar no barco, você vai contar a história dos outros. Jesus quer que você conte a tua história. Amém, estrela? Até aqui me conduziu o Senhor. Até aqui aprove o Espírito Santo de Deus que eu falasse. Por enquanto, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Fique com Deus e a paz do Senhor.